Vamos hoje entrar na palavra de Deus. Nós fizemos um momento profético de oração, e assim eu não tinha conversado com a Lia sobre isso, mas da mesma forma orando pela libertação das pessoas da nossa região. Eu quero declarar que esta região ela é livre. Amém? Levanta as mãos de novo. Como foi declarado, o tema da palavra não tinha nenhuma conexão até então. Falei, Deus, eu vou declarar como igreja, esta região, ela é livre. Nós somos livres, amém? Quem ali fala glória a Deus. Mas eu declaro esta região livre. Eu declaro que essa região leste de Goiânia que eu chamo, norte ou nordeste, não sei, do Canedo, essa terra do NEM, né? Quando eu vim para cá, ele falou, pastor, você vai para aquele lugar? Eu falei, vou, por quê? Porque lá não é nem Goiânia nem Canedo, desconectado do Canedo, desconectado do Goiânia. Foi ali que Deus nos plantou para fazer a diferença. Então, desta região vai ser conhecida como uma região de libertação pelo poder de Deus, pela grandeza do Deus que nós servimos, em nome de Jesus. Eu fico grato ao meu Deus de encaminhar estas coisas, crendo no tema de hoje, pregando sobre isso, que a Bíblia nos fala em Gálatas capítulo 5, versículo 1, se você tiver a sua Bíblia, leia comigo Gálatas 5, apóstolo Paulo trazendo, enfatizando algo para estarmos atentos, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Toda a obra da cruz, todo o processo, toda a programação que não pegou Deus de surpresa, já falei sobre isso, o pecado do homem, o processo ocorreu, Jesus veio e Ele produziu uma liberdade que foi para libertar eu e você, Paulo fala, portanto permaneçam firmes. Escuta, Paulo fala, Jesus, Cristo libertou vocês, para vocês estarem libertos, permaneçam firmes, e olha aqui, não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Irmãos, a hora que eu comecei a preparar esta palavra, Deus falando comigo, de maneira muito clara, mais e mais eu quero trazer a ênfase para nós nesta noite, você presente e você que pode estar assistindo ou vai assistir essa transmissão, que Deus nos fez, Deus nos criou para vivermos livres e não em cativeiro. Escuta, nós somos criados para ser livres. 2 ou 3 está recebendo. Eu não fui criado para cativeiro, eu não fui criado para viver limitado, eu não fui criado para poder fazer certas coisas e outras não. Eu fui criado para sermos livres. Você crê nisso comigo? Diga amém. Mas o porquê que muitas vezes a nossa realidade de vida não condiz com a liberdade que Cristo nos deu, com a liberdade que nós cremos que nós temos? Por que muitas vezes vira e mexe o cristão, o crente, aquele que serve a Deus, aquele que vem na igreja, aquele que participa, que envolve, algumas vezes serve, que dizima, que toma ceia, por que infelizmente em algumas áreas da sua vida ele não está livre? De alguma maneira ele está limitado, de alguma maneira ele está restrito a determinadas situações ou níveis de alcance da promessa de Deus. Por que isso acontece? Por que pessoas que servem a Deus carregam estruturas familiares de vícios, de doenças e passam por gerações? Você já pensou isso? Por que isso acontece? Por que muitas vezes nós servindo a Deus, nós encontramos pessoas que carregam hábitos ruins, destrutivos, que não condizem com aquilo que Deus nos fez para viver? Por que muitas vezes servindo a Deus, nós carregamos muitas vezes uma limitação? Falando da área financeira, acabamos de ministrar o dízimo e a oferta ao nosso Deus. Por que nós carregamos aquela limitação? Tudo que a gente faz, tudo que você trabalha, você chega no final, não constrói nada, não edifica nada. Tudo que você percorre o caminho, muitas vezes dolorido, pesado, árduo, você não chega a lugar nenhum. Por que situações dessas acontecem? Por que muitas vezes as pessoas perdem o controle e é tomado por ira servindo a Deus?
Por que as pessoas muitas vezes é tomado pela raiva, pela ofensa e não conseguem perdoar? Não carregam a liberdade que nós temos em Deus de sermos livres dessas coisas. Por que pessoas muitas vezes, servindo a Deus, escuta, perdeu a esperança? Pastor Elia estava orando sobre, você tem orado, mas falando, eu já oro só porque gosto de orar, mas eu já perdi a esperança da conversão de um ente querido, da mudança de uma situação. Eu só não vou te falar o que aconteceu aqui agora ainda, porque vou ser cauteloso no que eu falo. Cadê o Wagner, pastor Wagner? Está lá embaixo, né? Irmão, por que nós perdemos a esperança do sobrenatural, do milagre, da bênção? Da 7ª vez, já foi 6, nada aconteceu. Quem lembra de Naamã no rio? Mas a 7ª veio e o milagre aconteceu. Por quê? Por que muitas vezes nós ficamos presos à ansiedade, o medo, a insegurança? Algumas vezes aprofunda no sentido da depressão, aquele sentimento de incapacidade, de fracasso, de derrota. Por que essas coisas acontecem para muitas vezes eu e você que cremos que Jesus veio para nos trazer liberdade? E nós podemos andar em liberdade. E a resposta para isso e tantas outras coisas que eu podia continuar mencionando é simples. Porque nós esquecemos algumas verdades poderosas de Deus para nós. E quando aquelas verdades são ofuscadas na nossa mente, escuta, a maioria das nossas batalhas começa na mente. E o pior, nós perdemos batalha na mente que nós nem lutamos ela na prática. A sua mente te leva a abrir mão, a fracassar, a derrotar, a desistir. Justamente porque situações como essa acontecem de nós não vivermos a liberdade em Deus. Escuta aqui, que você saia e eu e você possamos sair daqui nesta noite com esta convicção que em Deus eu sou livre. Livre. Não fica ofendido comigo não. Quem está me escutando, diga amém. Eu sou livre até para errar e falar, Senhor, me perdoa, errei sem querer. Paulo fala, o que eu queria fazer eu não fiz. Me perdoa, Senhor. Muitas vezes situações de erros que nós cometemos se tornam um peso de culpa e condenação que nos prendem de continuar avançando. Tem pessoas que têm promessas e palavras de Deus tremendas, que no percurso da sua história, como Pedro, se for preciso eu morro por ti, Jesus, e Jesus não vai amanhecer sem você me negar. E Pedro frustrado com a negação, eu não queria negar, eu iria para a morte, mas ele não foi. Mas a verdade de Deus não muda para mim, para você. Você crê nisso, igreja? Que nós nele somos livres. E como Pedro, entender o amor e o perdão de Deus e reescrever a nossa história. Então eu quero que você nesta noite entenda que situações como essa, muitas vezes essas que eu falei para você, elas se repetem, nós carregamos, arrastamos, porque muitas vezes nós nos distanciamos da verdade. E quando você se distancia da verdade, vozes continuam sendo ministradas, e nós continuamos ouvindo, e muitas vezes as vozes da mentira de Satanás, ela penetra, ela pesa, ela ofusca, ela limita eu e você com as verdades de Deus. A hora que eu comecei a ver a importância de ler a palavra nas quartas-feiras. Por que nós fazemos, acho que 6 ou 7 aulas, a gente oferece às quartas? Para trazer, eu já falei para você, irmãos, a igreja aqui, eu entendo, uma ferramenta
cada reunião, cada culto, cada aula, cada ministração para adulto, para crianças que estão andando lá embaixo, nos ensaios, cada coisa é uma ferramenta para que nós possamos entender o que Deus tem para nós e andar na liberdade dele para nós, que é uma liberdade de quebrar as correntes, as cadeias, as culpas, as condenações, amém, irmãos? Que prendem eu e você. E Paulo, a Bíblia nos fala de maneira muito clara, entre tantas verdades, que facilmente nós esquecemos na hora da bucha, na hora do fogo quente, na hora do vento forte, das ondas altas. Nós esquecemos quem Deus é, nós esquecemos quem nós somos para o Senhor, nós esquecemos o tanto que Ele nos amou, que diz a Bíblia que nos amou com amor tão grande, que deu o seu próprio Filho para morrer por nós. Você lembra disso? Que é o motivo de estarmos aqui, porque Ele morreu e pagou por mim e por você. Nós nos esquecemos das promessas dEle. Quantos têm promessa de Deus aqui? Diga amém. Eu tenho várias ainda. Muitas eu já tive o privilégio de ver cumprindo, mas tem algumas que eu guardo como se fosse na 7 chaves, porque é a única esperança que eu tenho, que eu vou chegar aonde Deus falou que eu chegaria. Eu fui provado nisso em 2015, em outras áreas, mas essa é específica. Quando eu fui diagnosticado com um tumor na coluna, um câncer, já grau 4 para 5, e alguns sugeriram até um terninho de madeira, não sei quem conhece a expressão, né? Pode encomendar o caixão, vai pagando para dar despesa menos para a família. Mas eu sabia que eu tinha a promessa de Deus, que eu não tinha cumprido na minha vida. Eu lembro como se fosse hoje, eu estava no hospital IOG, não, aquele lá do Milagre Junto, como é que chama? IOG, acho que é o hospital ortopédico. Acho que tem nada a ver a coisa com a outra, porque eu fui lá porque eu estava com dor na coluna. Um dos médicos, amigo da gente, me atendeu, pôs eu naquela máquina. Quem já entrou naquela máquina, é um tubo que você fica lá dentro, só com o narizinho colado assim. Eu tenho narizinho italiano meio grande, ficava encostando na máquina aqui. Saí de lá, doutor, ô Júnior, também chama Júnior, eu chamo, ele falou, Júnior, deixa eu te falar uma coisa, você está com 2 hérnias na coluna assim? Eu falei, então deve ser o motivo da dor. Ele falou, mas isso não é o principal aqui não. Aí naquele dia ele falou, você está com um tumor, não sou especialista na área, mas não preciso olhar muito, pela gravidade do que está a sua coluna. Eu saí de lá, mas ali atordoado assim, parei no carro na calçada. Você sabe quando se fica, falei, meu Senhor, eu não tenho nada, não sinto nada, não sinto dor, não vou nem reclamar, nem está doendo mais. Aquela dorzinha se transformou num diagnóstico de câncer, que eu tratei durante 1 ano, que fui confrontado com a verdade de Deus para a minha vida, que eu sou livre dele para cumprir um plano e um propósito, e os planos de Deus não são frustrados, não são abortados, não são retirados do coração daqueles que creem. E foi isso, muitas, além das orações de irmãos amados, de unção com óleo, de um preço, de um tratamento que Deus escolheu desta forma, que eu pude sair e chegar onde eu estou hoje, em 2025, crendo que eu continuo livre para seguir o plano e o propósito de Deus. Naquele dia, naquele tempo, para nós em casa, meus filhos, familiares, próximo à igreja, nós tínhamos que confiar na palavra de Deus. Ela era a garantia que aquele tempo iria passar. Eu não sei se você está passando algo similar ao que eu passei, ou talvez não no mesmo nível, espero que não, que eu tinha dores insuportáveis por 45 dias. Aquela pequena dor que me levou no médico era só o começo. Dor que eu cheguei no especialista, falei, doutor, eu não aguento. Ele falou, o senhor vai ter que aguentar, porque isso só vai acabar se o tratamento funcionar e vai demorar muito tempo. Eu falei, como é que eu faço, Senhor? Não sei se a Lia lembra, nós saímos do médico numa tarde lá no... Ele falou, se essa dor não tem nada porque eu posso fazer por ela. Câncer no osso é um dos piores que tem de dor. Interessante que eu acho que não chegou nem o outro dia, mais nunca eu tive dor
fez todo o tratamento sem dor. Porque Deus, pode aplaudir ao Senhor. Que o nosso Deus nos traz palavras e promessas que nós não podemos nos esquecer. Que se esquecermos, os nossos ouvidos vão ser contaminados e situações que nós queremos, eu fui criado para ser livre em Cristo, eu não vivo em liberdade. Esse é um dos motivos. E para que a coisa aconteça, João 8,36, olha o que a Bíblia fala. Pois o Filho, fala de Jesus, te libertar, verdadeiramente sereis livres. Você crê nisso? Pergunte de novo. Você é livre? Você crê que Jesus quebrou as correntes que te prendem a um passado talvez ruim, de um histórico de escolhas ruins? Se você crê, continua declarando: eu creio, essa corrente foi quebrada. Você crê que em Jesus nós podemos quebrar os nossos limites de conhecimento, de entendimento, de experimentar o que Deus tem para nós? Você crê, igreja? Diga amém. Então viva desta forma, declare estas verdades. Você crê que Jesus veio para trazer de volta aqueles sonhos que já foram perdidos? Você crê? Tem muita gente que teve sonhos lá atrás e hoje já passou de largo, até esqueceu, mas Deus não se esqueceu. Se você trouxer à memória as verdades de Deus declaradas sobre você e trazer viva aquela palavra em seu coração, o sonho volta, a esperança volta, e de imediato você vai ver cumprir na sua vida aquilo que Ele prometeu talvez há anos atrás. É assim que funcionam as coisas de Deus. Jesus veio para trazer de volta a alegria, a esperança, a paz, a vitória, o descanso. Ele veio para trazer para nós, a Bíblia fala, uma vida livre e abundante. Quantos creem nisso, irmão? É assim que funciona. Se você não tem vivido isso, eu peço que nesta noite você avalie aquilo que tem entrado nos seus ouvidos, ou avalie aquilo que Deus falou para você, aonde está nos valores da sua vida, que sustentam a sua vida diante de uma crise, de uma situação de dificuldade. Jesus veio, lá no Salmos 30, versículo 5, fala que o choro pode persistir. A Bíblia fala o quê? Uma noite toda. Mas numa tradução fala alegria vem, ou pela manhã irrompe a alegria. Jesus veio para dar validade a esta verdade. Talvez hoje, quem está comigo, igreja, diga amém. Você da transmissão está vivendo uma noite escura, de lutas, de pressão, de diagnósticos, de dificuldades, de respostas negativas, de situações que entristecem, de atitudes talvez que você teve, que te posicionou no lugar ruim. Eu sei, eu já fiz isso também, tive atitudes ruins, escolhas erradas, e quando você chega do outro lado, você fala: o que eu fiz? Fica ofendido comigo não, amém, irmãos? Mas o importante não é o que você fez, é a sua reação em relação ao que você fez. Ela vai te produzir algo que te aproxima de Deus, e busca nele, fala: pode fazer o que o senhor quiser, mas daqui eu não saio. É o que os discípulos falaram, discurso está duro. Jesus falou: vocês querem ir embora? Tem muita gente indo, pega o trilho e vai junto. Ele falou: não vou não, porque é do Senhor que sai aquilo que eu preciso. Então, se você está na noite escura, segura as verdades profetizadas lá no Velho Testamento, validada por Jesus. A noite vai passar, o dia vai amanhecer, o sol vai brilhar e vai cumprir na sua vida aquilo que Ele prometeu. Você recebe isso? Diga amém. É assim que funciona para mim e para você. É assim que funciona. Jesus veio para declarar, através de um ato daqueles que confiam na obra da cruz, validando de novo: você é livre. Jesus veio para falar que hoje é um novo dia, e você pode começar a reescrever a sua história. É assim que funciona.
Quando você está abatido, cabisbaixo, entristecido, não vendo saída, não vendo alternativa, você volta para Jesus e fala: Senhor, eu não vejo, mas o Senhor vê. Eu não sei como, mas o Senhor sabe. Eu não tenho as conexões, mas o Senhor tem. Eu não tenho um recurso, mas o Senhor é dono do ouro e da prata. E de repente seu coração se enche de fé. E de repente algo que está aparentemente impossível, num estalar de dedo, começa a acontecer. Você crê nisso, igreja? A hora que eu comecei a ver, nós podemos viver a nossa vida verdadeiramente livres a partir desse instante, em áreas que até então nós nos sentimos limitados e incapazes. Enquanto estou falando, vai pensando em algumas áreas. No final gostaria de orar. O que está pesando? O que você abriu mão? O que você deixou de lado? Porque você já tentou tanto e até hoje. Na moldura, já foi 6 vezes, se Deus tivesse fazer, já tinha feito. Jesus já passou a mão nos meus olhos, e eu não fui curado, eu tive que ir lá no tanque para poder lavar e voltar. Jesus já ministrou cura, e eu abro os olhos e não enxergo nada, parecendo que é um vulto. Você vai abrir mão das promessas de Deus? Ou você vai confiar? Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E vai chegar o dia que vai se cumprir. E reescreva a sua história livre do cativeiro, porque você não foi criado, nós não fomos criados para viver em cativeiro. Cativeiro fala de limitação, cativeiro fala de um lugar demarcado, onde você não tem acesso a outros, e nós temos acesso a tudo que Deus prometeu para nós. Em nome de Jesus, nós somos livres do cativeiro, nós podemos reescrever a nossa história livre do medo, livre de nossas limitações, em nome de Jesus. A história, se eu pudesse escorrer, eu vou mencionar uma ou duas, dos 3 amigos de Daniel. Se você voltar lá no livro de Daniel, a partir do capítulo 3, fala que um rei chamado Nabucodonosor deu chulé na cabeça lá, ele achou que ele era bom demais, então vou fazer aqui uma estátua. E ele determinou regras, porque ele queria chamar a atenção para as pessoas de quem ele era, e ele queria ser reconhecido, como ele achava que ele merecia, que ele deveria ser reconhecido. E ele estabelece uma lei, ele ordenou que quem não se prostrasse e não adorasse aquela imagem, seria lançado à morte numa fornalha de fogo. Quem lembra da história, irmãos? No meio da história ali, aqueles 3 irmãos, juntamente com Daniel, a estrutura diferente, de uma nação diferente, que estava ali de passagem, no bom sentido, levanta os invejosos, levanta pessoas que estavam enciumados, que aproveitaram dessa situação, e começaram a querer levar vantagem, destruir aqueles jovens. Chegaram diante do rei e falou: rei, o senhor fez isso, 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 sim, eu fiz. Então o Senhor falou que quem não se prostrasse e adorasse seria morto através de ser jogado na fornalha. Sim, seria. Aí eles achou de bandeja, eles entregaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou: esses jovens, que nem daqui não são, vieram de fora, que está achando que é o rei da cocada da região, eles não cumprem o que o Senhor falou para cumprir. O rei não tinha alternativa em lançar aquele jovem, diz a Bíblia, por inveja, por ciúme, lançar aqueles jovens de forma maldosa numa fornalha. Mas diz a Bíblia discorre, aqueles homens, só para resumir o que está no contexto, depois você vai lendo o capítulo 3 de Daniel, eles não cederam. Eles tiveram uma atitude radical, de chamar à existência as verdades que eles criam de quem era o Deus que eles serviam. E eles confrontaram aquela situação. Não é a representação de confronto de autoridade natural, é de confronto de vida, da fonte que aqueles jovens recebiam direto de Deus, sendo confrontado.
E eles não cederam, tiveram uma posição radical e não cederam. A história discorre, e eles foram amarrados de forma imobilizados e jogados numa fornalha, que a ira do rei, motivada por aqueles homens invejosos, tomou daquele homem e jogou aqueles homens dentro de uma fornalha para serem destruídos, porque eles não se renderam à estátua daquele rei feita para ser adorado, reconhecido como Deus sobre a vida daquele povo. Mas a história continua discorrendo. No versículo 23, diz a Bíblia que esses homens amarrados, caíram amarrados dentro da fornalha em chama acesa. Todos nós conhecemos da história. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que é nesse momento que estava no fim do túnel. Eu não sei você, quando você já passou todo o processo e foi tudo negativo, a resposta indiferente, rejeitando, abrindo mão de qualquer direito, amarrou e jogou na fornalha 7 vezes mais quente. Aí você pode pensar, se for como eu, não tem mais saída. Talvez você vive isso, a representação. Pastor, eu não tenho mais saída. Se você falar isso, fala, então, bom para você. Porque para mim, eu creio que em Deus, a promessa, você está respirando, a promessa ainda vale. Se você é livre para apropriar de tudo que Ele te prometeu. Você crê nisso? Então recebe. Porque aqueles homens, naquele momento, recusando a se render e segurando, quando ele falou para Nabucodonosor, Deus que eu sirvo, eu sei se Ele quiser, Ele pode. Mas se Ele não quiser, nós está no fogo. E aparentemente Deus não quis. E eles foram para o fogo. Mas eles não se renderam. Mas diz a Bíblia que naquele momento entra a fidelidade de Deus para com aqueles que não negociam a sua fé e a sua confiança no Deus que você serve. Que trazendo para o dia de hoje, o Deus que prometeu, eu vim para te dar liberdade incondicional. Liberdade sobre o pecado, liberdade, ser liberto da morte, da condenação, da culpa. Naquele momento entra a fidelidade de Deus sobre a vida daqueles 3 jovens que foram radicais na posição, se Deus não fizer, eu morro declarando que Ele é capaz de fazer. Naquele momento Deus se manifestou, não só como um Deus que protege e que guarda. Escuta, irmão, isso é referência para mim e para você, que hoje nós podemos crer. Não só se manifestou como um Deus que protege e guarda, mas como um Deus que liberta das amarras. Tem um símbolo muito forte, porque se você ler, vão no versículo 24, eu quero ler aqui agora, já caminhando para a parte final. Logo depois que eles foram jogados ali embaixo, o rei Nabucodonosor, alarmado, assustado, ele ficou de pé, saiu da cadeira confortável de rei, de soberano, que ele achava que ele era. E ele perguntou aos seus conselheiros, não foram 3 homens amarrados que nós atiramos do fogo? Espera aí, vem cá, confirma aqui. Não lançamos 3 atados e amarrados dentro do fogo? Versículo 25. E eles responderam no final do 24, sim, ó rei, foi isso. E o rei exclamou então, já não mais perguntou, exclamou, mas espera aí, tem alguma coisa errada. Porque o rei fala, estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos, andando pelo fogo. Irmão, a hora que eu comecei a ver isso, que Deus permitiu até o final da história, aquilo que naturalmente destruiria qualquer situação, mas aquela situação que a todos, a qualquer um outro que não fosse aqueles 3 homens, lançado lá, seria o final da história. Mas não para aqueles que têm a promessa de Deus,
não para aqueles que creem no Deus que serve, não para aqueles que são fiéis ao Deus que prometeu, e seguros da fidelidade ao ponto de falar, se Ele não fizer eu estou pronto para ir. Deus só permitiu chegar a esse ponto e mostrar o que fala em Malaquias 3,18. Quem lembra? Fala Malaquias 3,18. Só lê os envelopes da igreja. Há uma diferença para aqueles que servem a Deus. Quantos servem a Deus neste lugar? Diga amém. Você que está me escutando, se não serve, entrega a sua vida para Jesus. Para aqueles que servem a Deus, aquele fogo, aquela fornalha, 7 vezes acesa, só serviu para romper as amarras, que representam as limitações, a cadeia, o cativeiro, que muitas vezes este mundo tenta colocar em nós. Faz sentido, irmão? Diga amém. É assim, a hora que eu comecei a ver, que Deus usa aquilo que não faz sentido aos olhos humanos, é aquilo que quando Deus interfere, Ele fala, mas não pode, não é possível, foi 3, agora tem 4, e não tem nenhum preso, está todo mundo andando, desamarrados, livres. Agora me escuta aqui, irmão, se esses homens estavam livres, desimpedidos, dentro de uma fornalha acesa, imagine eu e você, o que nós podemos estar diante da situação que nós estamos passando. É muito mais fácil do que naturalmente você, a milhares de graus ali, talvez centenas ou milhares de graus aceso aquela fornalha, e nada acontecer, por causa da intervenção de Deus. E outra coisa, o milagre de Deus, ele tem um poder de impacto tremendo. Se eu e você está comigo ainda? Diga amém, igreja. Se eu e você vivermos o que nós cremos, que nele nós somos livres, nós fomos ser um foco, um alvo das pessoas olharem para nós e ver Deus. Se você quer fazer uma autoavaliação e pensar, espera aí, eu estou vivendo o que Deus tem para mim, eu estou vivendo a liberdade do Senhor, eu estou sendo luz, eu estou sendo assim, o sal nesta terra, é só ver se esse verso fecharia para você. Que diz a Bíblia que o próprio rei e as pessoas reconheceu o quarto homem. E ele falava na linguagem do rei, limitada. Parece filho dos deuses. Traduzindo, no dia de hoje, as pessoas que olham para mim, para você, e reconhecem Deus em nós, reconhecem a nossa liberdade de viver livres em Deus, os olhos dessas pessoas vão ser atraídos para o Senhor. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Aí nós seremos o que Deus falou que nós seríamos como igreja, impactando, relevante nesta região. Fala para o irmão do lado, Deus está dependendo de você, irmão. Ah, pastor, Deus é Deus, mas Ele está usando você. Como Ele usou, e a história discorre, toda aquela nação foi impactada, vindo de cima para baixo, a autoridade do rei, por causa da ação daqueles 3 homens, que não se renderam, creram, que na linguagem de hoje, fazendo um paralelo de Jesus, Ele me fez livre e eu vou viver em liberdade. Fica em pé onde você está comigo. Então nesta noite, entendendo que Deus está pronto para agir na minha e na sua vida, entendendo que nós somos feitos para vivermos em liberdade, entendendo que mesmo no meio da fornalha, Deus não vai falhar conosco, e o mesmo Deus que agiu lá com Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele vai estar agindo aqui na minha e na sua vida, nesta noite. Entenda, escuta, fecha os seus olhos enquanto a equipe se coloca a postos aqui, e nós vamos orar e vamos celebrar ao Senhor as verdades de Deus. Entenda, eu não sei aquilo que você tem passado, que tem roubado a sua fé e esperança, que tem contaminado ou minado ou apagado os seus sonhos, que tem tirado de você até o desejo de fazer, porque a sua história é muito ruim, muitos fracassos, muitos limites, você não conseguiu romper até hoje em determinadas áreas, mas nessa noite pode ser mudada com o entendimento de quem é Deus, de quem você é para Ele, da palavra dEle para você, sendo estabelecida, liberada, através de Jesus e a obra da cruz.
Entenda, nós nunca estaremos num lugar tão escuro que Deus não possa trazer luz sobre ele. Você nunca vai estar. Nunca vai estar num lugar tão profundo e oculto que Deus também não esteja nele. Você nunca vai estar tão distante que os olhos de Deus não possam te ver. Talvez para nós é muito fácil alienar ao sentimento que as pessoas ao nosso redor expressam. Talvez te desprezam, talvez falam você não é confiável, talvez eu já ajudei muito, não resolveu, não faço mais, desistem de você, trazem palavras que pesam, que amaldiçoam, que entristecem, que minam a sua força, não sei. Mas escolhe nesta noite escutar aquela palavra que por si só se sustenta. E quando você tiver uma atitude radical de crer e confiar nesta palavra, você vai receber os benefícios que esses 3 homens receberam, a intervenção divina e o milagre, liberando a sua vida para ser o que aqueles jovens foram. Tudo aquilo que Deus trouxe sobre eles, a promessa que eles seriam naquela terra estranha. Então nesta noite, eu quero terminar, que nós de uma forma declarando sobre você, que nós somos livres, porque Ele nos libertou. A sua casa, a sua família. Peço que você vai nominando aí, se for possível, áreas da sua vida que você fala, essa aqui tem cabeça de burro velho enterrado, que ele pode, Senhor. Você fala, não tem não. Isso aqui está diante do meu Deus. E eu libero esta área da minha vida. Eu libero essa situação, esse impedimento, brigas judiciais, respostas negativas, portas fechadas, situações que parecem impossível. Comece a apresentar diante de Deus. Eu vou orar em nome de Jesus, porque não somos nós, mas aquele que está em nós, pelo poder do nome daquele que tem autoridade, nós podemos falar, sim, eu sou livre. Livre para virar as costas para o pecado, livre para ficar livre do medo, livre para jogar fora a desesperança, livre para trazer de volta sonhos, resgatar a promessa e a palavra de Deus, livres para experimentar nesta noite. Quem ainda está comigo, igreja, diga amém. O que está escrito em Mateus capítulo 18, versículo 18, em verdade eu te digo, diz a palavra de Deus, tudo que você ligar na terra será ligado nos céus, e tudo que você desligar na terra será desligado nos céus. Este é o poder daqueles que creem, este é o poder daqueles que confiam naquilo que foi feito e liberado sobre nós, através da palavra de Deus. Então eu quero orar, fecha os seus olhos, continue, apresenta diante de Deus as áreas que você precisa da intervenção dos céus, que você precisa do quarto homem presente com você. Fala, Senhor, eu não estou dando conta sozinho, ou nós, a família. Se você está com seu cônjuge ou com família, pega na mão e fala, Senhor, nós não estamos dando conta sozinho. Chama a experiência do quarto homem, chama a intervenção de Deus que agiu sobre a vida daqueles jovens, chama o poder de Deus sendo liberado sobre a sua vida, porque você crê, você não negocia, você valida no seu coração, se precisa entregando a sua própria vida, como aqueles homens fizeram. Mas Deus não vai falhar comigo e com você, Deus não vai desistir de você, Deus não se esqueceu de você. Senhor, nesse instante, em nome de Jesus, eu declaro que nós sim somos um povo livre. Nós sim vivemos numa região livre.
porque nós recebemos a promessa de Deus e dia a dia nós nos dispomos a viver esta promessa, chamando à existência a tua palavra, do Deus de cura, do Deus de libertação, do Deus de esperança, do Deus de paz, do Deus de recursos abundantes, do Deus de conexões celestiais. Eu chamo a existência deste Deus se manifestando na vida do teu povo, e que nós, como aqueles homens, possamos ser um canal do Senhor ser reconhecido, das pessoas se voltarem para o Senhor e falarem: eu quero o que aqueles homens têm, eu quero experimentar o que aqueles homens experimentaram, eu quero servir ao Deus que aqueles homens servem, eu quero que o quarto homem se manifeste na minha vida e na minha casa. Pai, que a tua igreja seja levantada nesta região com este impacto, mas eu peço que nesta noite esta seja a nossa convicção, a mente seja cravado as verdades de Deus, em nosso coração alimentado esta verdade, até o dia que ela se cumpla na sua plenitude, eu peço no nome de Jesus. Quem está comigo, diga amém. Você recebe a palavra de Deus? Então aplauda a presença do Senhor.